Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, podcast riquíssimo com gente de alta no tempo de você tomar um cafezinho. É o Cafeinado Podcast na sua 8ª edição. Hoje eu tenho a honra de receber o seu César Neri, mais conhecido também como Antônio César Neri, ele que fez agronomia na UFBA nos anos de 1977 e vai contar um pouquinho sobre a história dele e a história do café que se cruzam muito, tem muita sintonia. Ele já me disse que o café já tem na Bahia mais de 300 anos e a gente vai contar um pouquinho e entender sobre o que vem acontecendo até hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a quem não vai nos ouvir aí. É muito bacana. Uma honra muito grande estar aqui nesse programa. Esse papo aqui. Eu que agradeço. Ele com vocês. Me conta aí, na sua carreira, o senhor... Eu só vou fazer uma correção. Claro. Menos de 300 anos, né? Menos de 300 anos. O Café do Brasil vai fazer 300 anos em 2027. Então daqui 300 anos. É. Na Bahia já tem há uns 250 anos. 250 café, 1770. Anos. Primeiro registro. Excelente. 1270. 1700. 270 anos. 270 anos. Mais ou menos. Na Bahia. O primeiro registro de café na Bahia é datado de 1770. O senhor consegue lembrar... Claro que você não estava na época. Não estava, não. Mas dizer aonde foi plantado os primeiros pés de café aqui no nosso estado? Olha, praticamente a Bahia toda, grande parte da Bahia, tinha café arábica, inclusive, né? Uhum. Não tinha um conilon na época, era o arábica. Não se falava, né? Então, por exemplo, e o café chegou por onde? Ele chegou aleatoriamente. Veio do Pará, né? Sim. Onde a origem do café no Brasil foi do Pará. E ele veio por aí afora, migrando pelo território e tal, de fazenda em fazenda, passando de mão em mão. Tem um registro que o café veio do Pará e foi para o Rio de Janeiro. Aquela história do convento dos capuchinhos que plantaram café e daí o Rio de Janeiro começou a plantar café, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, São Paulo e Paraná, por aí afora. Mas a Bahia teve o café mais ou menos na mesma época que teve o Rio de Janeiro. Entendi. Só que veio por outras vias, né? Uhum. Então, qual é o registro de café na Bahia? Veio pelo Porto de São Roque, né? Que o Porto de São Roque era um porto que tinha uma estrada de ferro ligando o Jiquié ao Porto de São Roque, né? Que é um porto muito profundo e que se tinha o mercado e o transporte daquela época era nos navios a vapor e tal. Então o café entrou por aí. Tem uma cidade ali naquela região chamada Maragogipe. E surgiu de lá um café que vocês devem conhecer, que é um café muito fino, chamado café Maragogipe. Sim. Daquela região. E porque Maragogipe foi uma coisa que surgiu na região e deram o nome de café Maragogipe. Ele tem uma característica muito própria, que ele tem as sementes muito grandes, né? Quase um umbu. Quase um umbu. Então o café veio assim. Aí veio da África, veio da América Central, o café da Bahia. A Bahia já tem café há muitos anos, inclusive na região do cacau. E uma curiosidade é o seguinte, a ferrugem do cafeiro, que é uma doença que devastou o café em muitas regiões do Brasil, no Brasil e no mundo, né? Essa doença foi identificada pela primeira vez na região de Piauí, região de cacau, na Cabruca. E a ferrugem foi identificada lá. Alguns técnicos do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, vieram de São Paulo, pegou esse material e levou para o Campinas, que é o instituto que foi criado com recurso do café e para promover a inovação da tecnologia cafeira muitos anos atrás, e aí estudou esse fungo e começou a partir daí um trabalho de desenvolvimento de variedades e de controle à ferrugem, que é uma doença devastadora. Tipo, vamos dizer hoje, a vassoura de bruxa. Sim. Né? E onde que identificou o primeiro foco de ferrugem no Brasil? Na região de Piauí, próximo a Jaguaquara, onde o café teve, durante muitos anos, essa importância econômica muito forte. Bom, no final da década de 60, iniciozinho da década de 70, veio um programa de revigoramento de revigoramento dos cafezais no Brasil inteiro. Por que esse revigoramento? O Brasil tinha uns ciclos de produção e preços que se conflitavam o tempo todo. Grande produção, preço baixo.
o governo retinha café nos armazéns, o governo federal. O café subia de preço, o pessoal plantava mais e não tinha um mercado para esse café todo. Então, o governo... A gente já falava de exportação nessa época? Já, o Brasil, talvez uma das commodities mais antigas do Brasil é café. Entendi. Uma das mais antigas, né? Uhum. Porque o Brasil foi conhecido durante muito tempo o café com leite, né? Isso. Quem mandava no Brasil... Nação Café com Leite. Quem mandava no Brasil? Os paulistas do café e os pecuaristas de leite de Minas. E durante muitos anos era a política do café com leite. Era uma política traçada, porque quem eram os detentores da riqueza da época? Os cafeicultores e os pecuaristas. Então a política do café com leite. Então tudo era acertado. A política era a política de café com leite. Bom, então, por conta dessa desarrumação dos preços e da exportação de café e tal, o governo precisou fazer uma erradicação. Plantou-se muito café. Essa que é a verdade. Plantou-se muito café. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, plantou muito café. E aí o governo, para poder resolver isso, ele precisa ter um jeito. Vamos arrancar café. E durante um período, eu não sei exatamente, mas uns 10 anos por aí, isso terminando em 1969, mais ou menos, se erradicou, rapaz, 2 bilhões de hectares de café. Dentro do Brasil? Dentro do Brasil. Meu Deus do céu. Pronto. Inclusive na Bahia. Uhum. A Bahia também tinha um programa de erradicação de café. Poções, Jaguaquara, todo o Vale do Jiquiriçá tinha um programa que o governo pagava para as pessoas erradicarem café. Pagava para erradicar, para poder equilibrar a produção. Sim. Pronto. E aí se implantou uma cafeicultura mais moderna, mais tecnificada, né? Quando a ferrugem, que é essa doença devastadora, surgiu na Bahia e certamente seria um desastre para a cafeicultura nacional, plantou-se café em condições mais modernas, de variedades mais modernas, e controles fitossanitários mais eficientes. Aí houve um plano de revigoramento dos cafezais no Brasil inteiro. E aí o governo estabeleceu uma estratégia de não só incentivar e plantar café no Paraná, que detinha na época quase 80% da produção nacional. E aí mapeou o Brasil todo e dizer onde pode-se plantar café, tem um programa para plantar café, que chamava na época, do IBC, PRC, Plano de Revigoramento e Replantio de Cafezais, no Brasil inteiro. Então, todo o Brasil foi beneficiado. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas, toda essa região. E nós fomos escolhidos também, porque a gente tinha uma área própria, muita terra apropriada para o plantio de café, e foi um incentivo através do governo federal. E isso no iníciozinho da década de 70. E a gente teve essa oportunidade aqui, alguns visionários da época, né, que lideravam a cooperativa, né? Tem uma figura aqui muito importante na cafeicultura do passado, que é o Birajara Fernandes, que na época era o presidente da cooperativa no início da década de 70. Cooperativa de Conquista, a cooperativa, a Copmac. Né? Ele teve uma visão estratégica e ele incentivou o pessoal a plantar café. E ele se articulou com o governo federal, com o IBC da época, Sim. que era o órgão que administrava toda essa política do café do Brasil. E aí Conquista foi, tipo assim, se organizou e teve muito apoio financeiro e político para a implantação do café. Aí onde eu vim, minha nuvem, o vento soprou e eu vim cair aqui em Conquista. Depois eu conto por que eu vim para cá. Entendi, claro. E assim, nesse tempo e até na década de 1980, a gente ainda não falava de café especial ou já começou a se falar de café especial, principalmente na Bahia, na região aqui do Planalto e na região da Chapada? Olha, café especial na Bahia já é uma coisa já de muitos anos. Isso data talvez desde o final da guerra, da Segunda Guerra. Sim. Entendeu? Por exemplo, o Brasil, a Bahia, o mundo conheceu os cafés lavados baianos. E já era um café muito famoso no mundo afora, na França. Inclusive tem um café na França chamado Café Bahia.
Sensacional. Entendeu? O Café Bahia. E é o quê? Uma maneira de se fazer café, que é esse café nosso despolpado, o café lavado da Bahia, que é o café despolpado, tradicional, muito tradicional da Bahia, onde teve sua produção muito intensificada naquela região do Vale do Jiquiriçá. Isso já era uma tecnologia adotada pelos aqueles grandes produtores do passado há muitos anos. Só a Bahia tinha. Eu trabalhei no IBC, eu tive essa felicidade. Foi minha escola aqui. E me lembro que o IBC financiava equipamentos para a estrutura da secagem de café. Galpões, secadores, despolpadores, terreiros, e toda essa estrutura necessária para o pós-colheita. Só a Bahia tinha financiamento para o despolpador. Os outros estados não tinham. Minas não tinha, São Paulo não tinha, Paraná não tinha, ninguém tinha. Só a Bahia tinha. Por quê? Porque a Bahia tinha um território próprio, único, para esse tipo de café. Esse café já não é nem de 80, é antes de 80. Bom, aí você fala dessa qualidade do café depois do revigoramento, depois de 70. Lembro muito bem que eu já trabalhava no IBC, lembro muito bem que teve um cidadão da Illy Café, seu Ernesto Illy, dono da Illy Café na Itália, que potência mundial. Potência mundial. Lembro porque ele esteve aqui algumas vezes, eu estive com ele pelo menos umas 4 vezes, em encontros, aqui em Conquista 2 vezes, esteve na cooperativa, esteve em algumas fazendas na região lá da Barra do Choça e tal. E a sua formação era químico, mas ele era apaixonado por café e criou uma grande empresa de café no mundo, que é a Illy Café. Uhum. E ele teve uma sacada, porque ele precisava de café especial, de café de muito boa qualidade, e incentivou principalmente o Brasil a fazer café especial. Então, por exemplo, eu, produtor de café, em 2000 eu vendi para ele café, e o ágio do café era 100%. O café era tipo 100, eu vendi por R$200 a saca. Café padrão Illy. Claro que essa política promoveu um olhar para o café especial. Café padrão Illy. E aí começou esse movimento de café especial. E fez a combinação perfeita, né? Esses concursos Café da Bahia e tal, da Chapada, daqui de Conquista, através da Associação dos Cafeicultores de Conquista, né? Que eu tive o privilégio de ser o primeiro presidente, fundei com outros companheiros, e fez alguns concursos de café, e a Bahia ficou conhecida. Aí, bom, quem levou a fama mesmo foi Piatã, né? Porque partiu na frente, sim, um território extraordinário, né? Um terroir perfeito para café de qualidade, e eles saíram na frente. Mas levou o nome da Bahia também. Sem dúvida. Quando o senhor falou de Illy Café, então ele juntou as duas coisas de uma forma muito perfeita. A qualidade de um grão e a técnica de fazer o café expresso, de onde a gente de onde começou, na verdade, essa política de cafeterias de rua. Sim. Que dali o Starbucks levou para o mundo, afora e por aí. Então, esse café especial, hoje já é muito diferente a forma de como a gente administra ele na fazenda, de como ele chega no mercado, por exemplo, do que se fazia antigamente. Hoje, a gente tem, por exemplo, como o seu Rigno, que já tem todo o processo, né? Desde a produção do café, a embalagem e até a cafeteria dele. Mas isso não é a realidade de todo produtor de café. Sim. Muita gente consegue fazer um café de qualidade, mas nem sempre o mercado valoriza da forma que gostaria que fosse. Exatamente. Né? Ô, Alex, tem uma coisa muito curiosa aqui. Eu, quando cheguei em Conquista para trabalhar no Instituto Brasileiro do Café, em 77, tinha uma coisa muito curiosa aqui, em 78, 79, não sei exatamente precisar a data, aí teve um seminário sobre preparo de café, um pós-colheita, um seminário só sobre preparo de café. E aí, quando terminou o seminário, o grande assunto, a grande demanda dos produtores do seminário é o seguinte: rapaz, o café de Conquista é péssimo, não tem nem colocação no mercado, é tão ruim que não tem nem como vender. Aí acendeu uma luz vermelha para o próprio IBC, que é o órgão que eu trabalhava. Ele disse: rapaz, precisa urgentemente colocar alguém aqui para poder ter uma atenção para esse pós-colheita. Entendeu? Porque é possível melhorar, né? Que é possível melhorar. O café é bom, a qualidade é boa, mas não tem, ninguém sabe, não tem um terreiro, não tem um secador.
as pessoas não estão sabendo fazer a secagem do café adequadamente, o armazenamento e tal. E aí eu tive a oportunidade, o meu chefe na época identificou alguns técnicos que estavam na região e na Bahia e tal, e eu estava recém-chegado no DIBC, ele me chamou e disse, rapaz, você vai trabalhar agora, eu trabalhava na pesquisa cafeeira, aqui em Conquista. Uhum. E aí ele me chamou e disse, você vai trabalhar com pós-colheita de café. Você vai tomar um curso de classificação de café. Eu sou classificador também. Eu sou provador. Que coisa boa. Você vai tomar um curso de classificadão lá em São Paulo. Você vai para São Paulo e Minas. E você vai passar uns 4 meses lá tomando curso de como seca café. E fazer os projetos. Aprender a fazer projeto. Aí me botou. Eu era o coordenador da Bahia, praticamente. Todo projeto que o banco financiava através do IBC para o pós-colheita de café, eu tinha que dar um parecer, né? Entendi. Eu tinha que dar um parecer, tipo assim, o terreiro, o secador, a tulha onde armazenava o café naquelas caixas de madeira, ou seja, tudo isso era uma coisa que na época não se fazia. Dimensionamento dos terreiros, porque a pessoa tinha uma fazenda grande, mas o terreiro era muito minúsculo, aí embolava o café e tal. Aí eu fui. Minha escola começou a partir daí, né? Aí eu fui fazer o curso de classificação para entender como era a lógica de preservar a qualidade do café. Depois eu fui para Minas, São Paulo, para poder visitar as regiões lá no próprio IBC, o pessoal da arquitetura, da engenharia, para poder explicar como é que dimensionava um terreiro. Visitei as fábricas de equipamento, a Pinhalense, a D'Andrea, a Pinhal, que eram máquinas para secagem de café, despolpamento de café. Eu fui para essas fábricas para poder entender como era o fluxo, como é que a coisa funcionava. E aí eu passei a trabalhar aqui só nessa parte. Eu tinha o escritório grande, o escritório aqui muito grande, e a minha especialidade era só o pós-colheita do café. Entendeu? Sensacional. E aí a Bahia começou a se organizar, né? Existe uma curiosidade, que até tem um quadro lá na loja, que o Silvio Gessé fez pra gente, que é a representação de um terreiro de café na região de Anagé. Tá. Porque, segundo informações, se fazia a colheita aqui, mas aqui era muito frio e aí descia para Anagé para poder fazer essa seca do café, não é isso? Aqui tem uma coisa única no Brasil, que é você tem uma região de produção, que é a Barra do Choça, vamos dizer assim, essa é a região da mata, né, da Barra do Choça. Conquista fica bem numa transição, né, uma região, já uma transição, e logo a Caatinga, né, indo para 600 metros ali, né? E tal. Então, no raio aí de 80 quilômetros, mais ou menos, você sai da mata fria e vai para Caatinga. Colheita do café que ocorre nesse período, na mata, esse clima é sempre assim, chuvoso, neblina, nebulosidade muito alta e tal, frio e com neblina. E ao contrário, a região da Caatinga é seco, faz sol o tempo todo, não chove de jeito nenhum e tal, e está próximo. Como não existia essa infraestrutura que eu estou lhe falando, de secadores, de terreiros nas fazendas, um cidadão, eu sei que pode ser que, acho mais de um, mas tinha um cidadão aqui, uma figura, um cafeicultor, visionário chamado Divão Plácido Figueira Mendes, entendeu? Ele teve a sacada de levar o café da fazenda dele aqui na região da Limeira para Anagé. Sensacional. E aí levou o café e secou lá e foi uma maravilha. E aí todo mundo copiou. E muita gente levava café, que era um normal. Era colher o café na Barra do Choça e no entorno, encruzilhada nessa região toda, Poções, toda essa região aqui úmida, e levar café para a região. Ou Ianagé, que era aqui mais perto, sim, ou Belo Campo ali, ou lá em Poções, aquela região ali um pouco à margem da Rio Bahia ali, uma região mais seca. Então toda essa região era terreiro de café. Que coisa hoje boa. mais nem tanto, porque hoje a maioria das pessoas já tem seu secador, já tem os seus terreiros cobertos com estufa plástica e tal, tem os despolpadores e tal, então a técnica aprimorou bastante. Mas naquela época era a única maneira de secar café, era assim. Que entendeu? Coisa boa. Então esse Divão, que eu sei, foi talvez a primeira pessoa que teve essa ideia. E todo mundo copiou. Todo mundo foi junto do barco. E é uma região onde se seca café, uma seca perfeita. Que coisa boa. Perfeita. Em terreiro de chão batido.
O vermelhão. Eu vou lhe falar sobre essa história com relação à Ilha Café. Quando eu vendi, eu não fui. Talvez o início da Ilha Café aqui no Brasil e que teve aqui na Bahia, eu vendi em 2000. Mas em 98, 99, já existia algum movimento no sul de compra da ilha. Depois, na Bahia, eu vendi em 2000. Acho que antes, alguém já tinha vendido para a ilha aqui. A pessoa, até hoje, ele é o representante da ilha no Brasil para aprovar os cafés para a ilha, em São Paulo. É um escritório aqui de São Paulo. Aldi Alves. Ele era o classificador, era o chefe da classificação do IBC. Foi a pessoa que me deu o curso no IBC em São Paulo. Ele me deu o curso. Depois ele saiu do IBC, aposentou e tal. E aí ele disse, não, você vai ser o meu técnico que vai aprovar o padrão ILE de café. Responsabilidade, viu? Responsabilidade muito grande. Mas ele era um professor, né? Até hoje ele é um professor. É um cara, um coroa já de 80 anos. Ele veio fazer aqui, porque aqui em Conquista, por conta de alguns produtores que entregavam café para ele, tinha a Universidade Itinerante, da Universidade Ilha do Café. Então, periodicamente, esse pessoal vinha nas regiões produtoras de importância da ilha e para poder aprimorar os padrões de café ilha, entendeu? E lá, ele sempre falava, olha, se o café foi secado no terreiro de chão batido, esse café está desclassificado, aí ele não compra o café. E eu, por 2 vezes no auditório, lá na cooperativa, eu disse, mas doutor Aldir, aqui a gente seca café às vezes na caatinga, no chão e tal, e o café está de muito boa qualidade. Ele, não, então, se passar na mão se passar no meu escritório, não passa. Eu não quis polemizar na época, mas na hora do intervalo eu disse, doutor Aldir, olha, eu estou falando que eu entreguei café para ele. Eu entreguei, a produção minha, eu entreguei café para ele e o café foi seco na caatinga. Não pode. E aí questionou, e ele era um cara muito meio boçal, professor e tal. Ele questionou. Aí eu fiz o convite. Doutor Aldir, o senhor aceita um convite para ir na região de Anagé, visitar uns terreiros lá de Caatinga? Tudo bem. Vamos. Aí chamou, tinha um pessoal da ilha também com ele, né? Fomos lá para Anagé. Vamos ver que realidade é essa. Quando ele chegou lá, que viu os terreiros lá, aí ele disse, mas aqui é diferente. Diferente o quê? Eu não falei que era diferente? Só tem aqui na Bahia. Não tem outro lugar, não tem em Minas, não tem em São Paulo, não tem lugar nenhum, só tem aqui na Bahia. Entendeu? Aí ele concordou. Eu disse, pois esse café que eu entreguei para ele, eu entreguei, inclusive fui no laboratório lá em São Paulo com ele. Aqui, fui com algumas pessoas aqui, Ticolô, que foi presidente da cooperativa, Paulão, algumas pessoas que nós fomos lá. Eu disse, eu fui levar a minha amostra de café lá para o laboratório dele. Café que eu entreguei para ele. E o ágio era 100%. Eu tenho até hoje o certificado que eu ganhei como fornecedor de café Ilha lá no meu escritório. Está lá, 2000. Ano de 2000. 100% de ágio. O ágio hoje é quanto? Não sei. Eu acho que se for R$10 o saco é muito. E lá era 100%. Na época era 100%. Sensacional. E não só eu que entreguei, não. Eu vou citar aqui um que entregou, Octácio Portela. E alguns outros aí, que eu não me lembro assim, talvez Geraldo Santos, entregaram o café. Hoje a gente não entrega mais. Eu acho que não tem ninguém que fornece café para ele. Por 2 motivos. Primeiro, aí ele já está satisfeito com a produção de café padrão. Demais, né? E quem são os fornecedores para ele no Brasil? Minas, alguns produtores de excelência. São Paulo, alguns e tal. Aqui na Bahia não tem ninguém. Porque eles, com esse ágio, não há um estímulo a isso aí. Certo. Há outros estímulos, né? Que é essa onda agora. Não é onda agora. A onda já é há algum tempo. Mas, por exemplo, hoje, você, que é uma coisa que mudou de um tempo para cá, é o seguinte. O Brasil não é o país que toma café ruim. Hoje já existe muito café de qualidade consumido no Brasil. Você chega numa cafeteria, chega numa gôndola de supermercado,
você encontra café do mundo inteiro. Café de muito boa qualidade, entendeu? Não é mais a verdade que o Brasil exporta o que é bom e fica as coisas... Não, não é mais. Não é. Hoje já existe uma quantidade de cafés de excelência que se vende. O mesmo café que você toma na Alemanha, na Itália, você toma aqui no Brasil. E existe. Boa, então, mudou, né? Então, hoje tem um público que pode pagar e que reconhece e valoriza a qualidade desse produto, né? Excelente. Não só o café, mas vinho, outras coisas também, né? O brasileiro vai tendo mais educação, mais poder aquisitivo e vai poder escolher produtos de melhor qualidade. O senhor, como diretor executivo da Copimag, que é uma cooperativa que já tem mais de 50 anos, foi fundada, pode apresentar para a gente quais são os trabalhos efetuados da cooperativa para a melhoria e também para a contribuição do produtor de café em nosso estado? Olha, a cooperativa nossa tem 64 anos. 64 anos. É a mais antiga em atividade na Bahia. Uma cooperativa muito importante, né? Passou por dificuldades enormes ao longo dessa história e tal, mas ela se solidificou. Hoje a cooperativa está muito bem, tem muita coisa para fazer ainda, mas é uma cooperativa bem, assim, um patrimônio enorme. Bem estruturada, bem né? estruturada e tal. Bom, e o que é que a cooperativa participa desse processo e tal? Primeiro, foi ela que liderou o movimento da implantação do café em Conquista. Então, o sangue que corre na economia de Conquista começou com o café. E foi a cooperativa que liderou esse movimento. Foi quem trouxe o IBC, quem trouxe o recurso, quem reivindicou e convenceu as autoridades da época que aqui poderia ter aporte de recurso. A cooperativa, através do Ubirajara e de outros que o sucederam, foi importante. Só a cooperativa fez isso. Ninguém fez. A cooperativa fez. Na época ele convenceu todos os políticos da época a que diziam que o café é uma coisa boa e Conquista precisa do café. Então, a partir da década de 70, a Conquista virou outra realidade, né? Quando eu cheguei em 77, Conquista era uma cidade pequena, sem muita perspectiva. As primeiras produções de café. E a partir de 75, quando houve a geada no Paraná, que o café teve um preço tão alto como agora ocorreu no final do ano passado, virou o ouro negro, né? E aí todo mundo foi plantar café, entendeu? Eu me lembro assim, de cabeça, em 3 anos, nós implantamos aqui só no Planalto Conquista, 35 milhões de pés de café, em 3 anos. Coisa. 3 anos, 35 milhões de pés de café. É muita coisa. Era o dinheiro que corria na economia, era do café. Bom, e o que a cooperativa fez? Primeiro, liderou esse movimento e chamou o governo, os técnicos e tal, para poder fazer parte desse projeto. E convenceu os produtores, inclusive os cooperados. Aí ela fez mais, 10 anos depois, 1980. Em 1980, a cooperativa liderou o movimento de trazer uma escola de agronomia para a Conquista. E aí eu falo, esse ninguém me contou, esse eu vi, porque eu estava lá no dia. Eu já era funcionário do IBC e no escritório, no auditório da cooperativa, foi assinado, para atender uma reivindicação da comunidade como um todo, a instalação da UESB. Primeiro curso universitário daqui foi o curso de agronomia da UESB. Entendeu? Então a cooperativa, mais uma vez, trouxe esse benefício aqui para a região. Trouxe. Bom, a partir daí, o que é que a cooperativa faz? Pronto, se estruturou a parte da logística, armazéns, maquinário. Mais recentemente, o aperfeiçoamento dos técnicos, né? Praticamente nós tivemos aqui Tiago e Maila, são 2 skill grade, que são pessoas, tipo assim, o top do top do classificador, do apreciador de café, para atender os cooperados e a região, entendeu? Hoje já tem outros, né? Mas a gente incentivou, viu que era necessário fazer isso, porque a nossa cafeicultura é uma coisa muito importante para nós, né? É muito importante para nós e é importante para a Bahia como um todo, né? E a cooperativa está assim, num processo de incentivo à organização desse polo cafeeiro, na defesa do polo cafeeiro,
né? Que ainda tem muito a crescer, né? Muito para crescer. Tem muito para crescer. Entendeu? Então hoje a gente tem criado novas oportunidades, novas estruturas. Agora, mais recentemente, nós estamos construindo um novo armazém, exatamente para poder dar suporte ao fluxo do café que vem. Então a cooperativa, eu acho que ela tem uma importância muito grande para aqui. Olha, 60% a 70% de todo o café da região sudoeste passa nos nossos armazéns. Incrível. Entendeu? E o ano passado, saiu da cooperativa direto para o mercado internacional, para 18 países. Café daqui pronto para o mundo inteiro. Do Japão ao Oriente Médio, a China, toda a Europa, Canadá, até chegar no Chile, café que saiu dentro da cooperativa. Que orgulho. Produzido por nós, preparado por a gente, armazenado, preparado, degustado pelos nossos classificadores e tal, e saiu para o mundo afora. 33 portos no mundo inteiro, né? Porque tem Estados Unidos tem 3, 4 portos que recebem café, Itália 2 portos, não sei o que, Alemanha, não sei o que, Holanda e tal. Então, assim, pra gente, cooperativa a cooperativa é uma instituição estratégica para o café aqui da região. Perfeito. Entendeu? O papo é curto no tempo da pessoa tomar o próprio café e entendendo e apreciando esse conteúdo maravilhoso. Para finalizar, seu César, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está começando a trabalhar com café. Quais são as dicas que ele pode receber do senhor e quais são os desafios que ele pode enfrentar daqui para frente também? Olha, a primeira coisa é dizer o seguinte: o café é uma cultura extraordinária, muito importante, né, na economia do Brasil e da nossa região. É uma cultura muito boa. É claro que tem dificuldades enormes ao longo do processo. E qual é o conselho que eu dou agora? As pessoas têm que estar... Hoje a gente tem muito conhecimento de tudo que é acontecendo no café, das técnicas agronômicas, do mercado, principalmente, das dificuldades outras da legislação, Ministério do Trabalho, uma série de questões e tal. Então, a gente já tem um conhecimento muito bom por isso. Agora, para começar café hoje, nós estamos numa época muito traiçoeira. Requer muitos cuidados para entrar na atividade. Porque hoje, rapaz, qualquer lavoura de café dá renda. Os preços estão extraordinariamente altos, entendeu? Então qualquer um pode plantar café e ganhar dinheiro. Mas isso não é o real. O real é preços de café bem menores. Então, para preços de cafés normais, precisa ter muito mais eficiência no negócio. Técnica, recurso financeiro, uma boa tecnologia empregada e tal. Então, eu acho que vale a pena. Café vale a pena. É a maior cultura da região na área agrícola, indisparavelmente. O PIB agrícola da região sudoeste é café, entendeu? É o PIB. O resto, tudo que tem é uma coisinha, um resquício na economia. O café é que puxa o PIB agrícola da região sudoeste como um todo, né? Isso é muito importante. Agora, há de ter cuidado porque não é a hora. A hora de entrar é uma hora perigosa. Tem que entrar com muita estratégia. Vendo a média de preço e não isso que está acontecendo de 2, 3 anos para cá, né? E saber que é uma coisa a longo prazo também, né? O café é o seguinte: o café é uma coisa que você planta e acabou, você morre com ela, praticamente. E se você sai no prejuízo. Então você só tem que ter muito cuidado. É uma coisa que você planta e é para a vida inteira. É uma planta perene, praticamente. Claro, a lavoura de período em período, 15, 20, 30 anos, você renova a lavoura e tal. Mas você montou a estrutura de café, você morre com ela. É o que tem acontecido aqui. O cara plantou, até hoje o cara está com a lavoura. Tem 50 anos aí de cafeiro. Então é a única coisa que eu recomendo às pessoas que estão interessadas em entrar agora. Agora é oportuno? É. Mas com esses cuidados. Então requer muito cuidado. Para não achar que é o real. Não é o real. O real é outra coisa. Agora, tem outras coisas que a gente pode falar sobre. Claro, o tempo é curto para a gente falar, que são
as demandas que a região precisa. Sim. A região precisa de assistência técnica, a região precisa de pesquisa, a região precisa de estrutura. Então já vem outra oportunidade também para quem quer trabalhar com café, né? Com certeza. Excelente. Seu César, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um conteúdo riquíssimo. Eu sei que muita gente vai assistir e reassistir, anotar e aprender com tudo que o senhor falou. Muito obrigado, a oportunidade, viu? Estou aqui sempre à disposição e tomara que tenha sido útil esse bate-papo tão gostoso que a gente fez aqui. Sem dúvida. É isso aí, gente. Cafeinado Podcast, aquele papo curto com conhecimento riquíssimo e pessoa de alto nível aqui. A gente se vê, viu? Até a próxima.